A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos e irmãs, telespectadores, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês nesse dia. Nós vamos para mais um programa Semeando para a Vida Eterna, agradecendo aí os nossos patrocinadores da clínica Vida Nossa, o dentista Fernando Gerber e a doutora Vanessa Gerber, que faz a parte de ultrassonografia. Fica ali na rua Correia Pinto, em frente às estátuas do Correia Pinto, tá bom? Nós agradecemos a Deus pela vida desses nossos queridos e nós vamos orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando e nos iluminando na mensagem que vamos transmitir. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, dando entendimento, sendo tocados por ela, sendo transformados. E em nome de Jesus, o teu Filho, ó Deus, nós agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor nos abençoe, abençoe cada lar onde está chegando esta mensagem, esteja curando os enfermos, esteja fortalecendo a fé dos nossos queridos irmãos e irmãs, e que esta palavra, Deus, chegue nos corações e nas mentes do teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém, ó Deus. Então, nós vamos finalizar hoje a mensagem, o desafio do cristão em confinamento, né? Então, nós já falamos sobre o desafio da convivência, sobre o desafio da continência, e utilizando ainda o mesmo texto, nós vamos usar hoje o final do capítulo 5 de Gálatas, e o texto que nós temos usado é Gálatas 5, de 13 a 26, né? E nós vamos hoje, a partir do versículo 22, terminar essa meditação, né? Então nós falamos aqui sobre o desafio da convivência em confinamento, né? Trazendo para a família a questão do amar uns aos outros, a questão da continência, que tudo que nós desejamos, o que a nossa carne quer, né, ou os nossos desejos que extrapolam o que é necessidade, deve ser combatido, deve ser contingenciado, deve ser dominado. E hoje nós vamos falar sobre o desafio da constância diante da vida, né, dessa vida em confinamento. Então o texto vai trazer a seguinte mensagem, né? Gálatas 5, de 22 em diante. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Queridos, como nós vimos nas mensagens anteriores, esta carta que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja na região da Galácia, por isso chama os Gálatas, não é simplesmente para uma igreja, mas é uma igreja que se localiza numa região ali, várias igrejas, vários irmãos que se encontram ali. Há um problema nessa igreja de que o judaísmo se infiltrou, trazendo práticas judaizantes, levando o povo de Deus a uma busca de santidade que foge à graça de Deus. Então começou ali a haver confrontos na convivência
E o apóstolo Paulo traz essa exortação a essa igreja ali naquela região. E como nós vimos, começa com o relacionamento dos irmãos e irmãs, que não está bom, né? Ele diz, veja que se vocês estão se mordendo, veja se vocês não vão ser mutuamente destruídos, né? Então a gente fez essa inferência para a família, né? Obviamente nós podemos usar a família como um núcleo menor de uma comunidade. É dito que é a célula-mãe, né, da sociedade. Tudo que nós vivemos em família é replicado na sociedade. Então, nós temos aí, obviamente, um agravamento das relações intrafamiliares com essa obrigatoriedade, com essa falta de opção de sair, primeiro, né, e essa obrigatoriedade de uma convivência por muito tempo juntos, né? E, em consequência disso, né, essa convivência, nós temos que observar a lei de amar uns aos outros e estarmos buscando uma convivência pacífica, uma convivência de construção, uma convivência de amor. E o segundo ponto foi o desafio da continência, né? O texto vai trazer aqui o que os nossos desejos desenfreados, comumente ele age, né? A gente coloca como carne, como corpo, né? Mas não é uma questão dos maniqueístas, né? Eu estava lendo um sermão de Agostinho de Hipona, né? O bispo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Então é um texto, uma mensagem de 300 depois de Cristo, e Agostinho tem um sermão exatamente com esse tema, a continência, né? E ele vai desenvolver exatamente esta briga, né, que nós temos conosco mesmo em dominar esses nossos desejos. E ele está refutando o maniqueísmo na sua época já, com esse sermão, dizendo que o maniqueísmo prega que tudo que é material está caído, não presta, né? É pecaminoso, Deus não gosta. E ele refuta isso, né? Que nós somos criação, que Deus nos ama, mesmo quando estamos em pecado ainda, né? Mas Deus providenciou, tanto nos ama que providenciou o meio de salvação, que foi através do seu Filho Jesus, do sacrifício de Jesus. E o domínio dessas paixões desenfreadas que nós temos por causa, obviamente, né, dos excessos do pecado, ele descreve aqui, e nós temos aí uma série de questões para dominar. A questão sexual, a questão de consumo, né, de glutonaria, bebedices, de invejas, de brigas, né? Então, trazendo para o nosso mundo hoje, isso é muito factível, é muito presente nos nossos dias, né? Essas redes sociais, as brigas, as tretas, né, que diz na rede social. Todo dia tem uma treta nova, todo dia tem uma briga acontecendo nas redes sociais. A questão sexual, então, nem se fala, né? Então, veja bem que quando isso sofre uma intervenção, como agora, né, a obrigatoriedade do isolamento social, quando você vivia com todos esses seus desejos sendo satisfeitos fora do seu lar, você dando vazão a todos os seus desejos em momentos em que você poderia ir para outro lugar, poderia ficar sozinho, poderia ficar no mundo virtual, tudo isso agora está mais restrito e você acaba trazendo para dentro da sua casa. Você não tem como dar vazão a isso e acaba entrando na conversa do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos, né? Então, veja a consequência de você não dominar essas paixões e você ter que conviver com isso dentro de um ambiente restrito como é a família, e um ambiente onde você deve sim vigiar, deve controlar e deve buscar crescimento e respeito mútuo, tá?
Então hoje, como nós já falamos aqui, o tema, né, o último tema é o desafio da constância, que o texto faz referência ao fruto do Espírito Santo, né? Então, veja bem, uma evidência que é estranha aqui no versículo 22, ele diz assim, mas o fruto do Espírito, e ele vai distinguindo algumas coisas, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são coisas separadas, é o fruto do Espírito Santo. Então, não são os frutos do Espírito Santo. Então, eu, quando estou buscando a Deus, estou buscando fazer o que a palavra de Deus está me orientando, e isso se chama também encher-se do Espírito Santo, né? Estamos aí com o Espírito Santo atuando em nossas vidas, essa sequência de domínio próprio, de paz, de alegria, de bondade, benignidade, elas não são dons distribuídos a cada um como Deus lhe aprouve dar, como são os dons, por exemplo, da música, da pregação, né, da oração, das curas. Então, não são dons específicos, mas é fruto do Espírito Santo, a convivência com o Espírito Santo, ele produz isso em nós naturalmente. E como nós vimos aqui, nós falamos aqui, né, essa oposição entre carne e espírito, não é uma oposição entre o etéreo e o material. Não, é entre nós e Deus. O Espírito aqui é letra maiúscula. Se andamos no Espírito, se dizemos que estamos no Espírito, andemos também no Espírito. E esse Espírito aqui, na verdade, não é o Espírito Santo etéreo, é sim a observação da palavra dele. A observação da palavra dele. Porque ele diz aqui, contra essas coisas não há lei. Porque quem está vivendo conforme os seus desejos, que a carne lhe leva, lhe conduz, né? E eu faço sempre aquilo que eu desejo, sempre o que eu quero, está obviamente indo contra a palavra de Deus. Por que obviamente eu digo? Porque, como nós fizemos a reflexão anteriormente, quando nós atendemos esses desejos, não é simplesmente a necessidade que nós estamos suplementando da nossa carne. A necessidade, ela é lícita. Todos nós temos os nossos desejos, de romance sexual, desejo de bebida, né? O nosso corpo anseia por isso, ele precisa disso nos nossos relacionamentos. O problema é que nós não ficamos satisfeitos somente em aplacar a nossa necessidade. Nós queremos extrapolar, nós queremos sentir muito mais do que nós precisamos. Nós queremos que aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós queremos e experimentamos, e o nosso corpo diz, eu preciso disso, mas ele vai além do que eu preciso, ele extrapola. Então, a extrapolação da sexualidade é a prostituição, impureza e a lascívia. A extrapolação das nossas relações com as coisas de ter, de cuidar, se tornam idolatrias. A extrapolação do nosso culto se torna feitiçarias, porque a gente acha que tudo tem que ser feito do jeito que a gente gosta. A extrapolação dos nossos relacionamentos são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Nós não conseguimos nos relacionar sem ter uma briga, sem buscar discussões e querer ter razão em tudo, né? Então, não somente contempla nossas necessidades. Então, o fruto disso tudo é nós estarmos contra a palavra de Deus, né? O amor se esfria nas relações, porque a gente vive desse modo, querendo tudo pra gente e entrando em confronto.
Mas quando nós procuramos o fruto do Espírito Santo, né, viver de acordo com a palavra de Deus, ele diz aqui, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque nós não estamos infringindo o que Deus está dizendo. O que é infringir o que Deus está dizendo? É vivermos amando a Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus não é sobre todas as coisas, mas amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa alma, não é? Não tem a frase amar a Deus sobre todas as coisas na Bíblia. A Bíblia enfatiza amar a Deus de todo o nosso entendimento, alma e força. Tá? Então, amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. E nesse amor, nós não vamos agir para suplementar as nossas necessidades, mas elas serão aplacadas, mas nós vamos abrir mão de extrapolar os nossos desejos. Por quê? Porque é incompatível eu querer ter mais do que eu necessito com conviver com outras pessoas que também precisam. É incompatível. Isso chama egoísmo. Eu começo a favorecer e a buscar uma ação somente que contemple aquilo que eu quero, né? Então, o fruto do Espírito Santo, naturalmente, ele vai agir com amor, com alegria, com paz, com longanimidade. O que é longanimidade? A ideia do Antigo Testamento de longanimidade, a palavra original vai dizer que a longanimidade é uma demora em se mudar de humor, né? Ele diz assim, é um rosto muito, muito grande que demora para mudar a sua feição, se ele está zangado para feliz, ou se ele está feliz para zangado, né? No caso aqui, é um rosto que está feliz para zangado, quando se faz referência à longanimidade de Deus. Ele demora, né? Ele espera. Então, há uma paciência, só que paciência não traduz bem longanimidade ainda. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são consequências que a palavra de Deus produz em nós, que o Espírito Santo nos habilita. Não é simplesmente uma experiência etérea, é uma experiência prática, é uma experiência que a palavra de Deus vai enchendo o nosso coração de esperança, vai sensibilizando o nosso coração para a necessidade do próximo, vai colocando em nossas mãos oportunidades de fazer o bem, oportunidades de abraçar, ou no caso de encorajar, né? Hoje a gente não pode abraçar mais, mas de encorajar, de caminhar junto, de apoiar, né? Então, tudo isso aqui, você não vai ser recriminado por ninguém, né? Muito menos por Deus, porque Deus que está proporcionando isso na convivência com a sua palavra e com o seu Espírito Santo, né? Que tudo isso nos leva a uma convivência de respeito ao próximo, domínio próprio, né? Então, contra essas coisas não há lei, você não vai ser criminalizado por isso, né? Veja bem, da perspectiva que nós temos de uma vida cristã, vou voltar aqui, né, a lembrar, nós estamos vivendo num período em que foge a normalidade, de confinamento. Nesse confinamento nós temos esses desafios como cristãos diante da palavra de Deus, tá? Diante da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, o desafio era para uma igreja que estava tendo essas dificuldades de convivência, e veja bem, o fruto do Espírito Santo não estava presente aqui. E aí o apóstolo Paulo exorta essa igreja para que eles busquem a palavra de Deus, e o que está atrapalhando a igreja é justamente uma observância da lei de Deus que busca punir quem está vivendo errado. E eles estão todos vivendo de uma forma de contendas, então estão todos errados. E a lei, o apóstolo Paulo faz uma explanação em Romanos, dizendo que se não fosse a lei eu não sabia que eu era pecador.
né? Por quê? Porque eu estou errando e a lei está falando assim, isso que você está fazendo é errado. Mas quando a palavra de Deus ela não vem nesse sentido punitivo, mas instrutivo, ela vai dizer, viva melhor, viva amando a Deus, viva amando ao próximo. Não é? É isso que Jesus transforma a negativa da lei, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Jesus transforma isso numa proposição positiva. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? E aquilo que Jesus ainda coloca mais um modo positivo. Fala assim, aquilo que você quer que os homens façam para você, você faça para os homens, né? Faça para os outros. Aquilo que você quer que os outros façam para você, você faça para os outros. A gente conhece muito na proposição negativa, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros, ou eu não devo fazer para os outros. Mas Jesus coloca na proposição positiva, faça. Aquilo que você quer que façam para você, faça para o próximo, né? Faça para os outros. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? E isso não é uma busca por uma autoexaltação, uma glória pessoal. Ele diz aqui, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A proposição do Espírito Santo não é aparecer ou parecer mais santo que os outros, mas é conviver de uma forma santa, que é no sentido de você amar ao próximo e querer fazer para ele aquilo que você quer que ele faça para você, mesmo que ele não faça. Tá? Então, esse é um desafio, esses são os desafios do cristão, os desafios da convivência, o desafio da continência, o desafio dessa constância na palavra de Deus. Essa constância é um alívio da nossa vida, é trocar o fardo, que Jesus faz essa proposta, né? Assim, troca o fardo comigo, que o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Então a gente passa a observar os ensinos de Jesus, passa a querer buscar o modo de vida dele e, em consequência disso, ele nos ajuda. Ele nos fornece a matéria-prima para que isso floresça, que é a presença do Espírito Santo em nós. Buscando sempre o entendimento, buscando sempre o crescimento na palavra, em oração, vigiando e orando, vigiando e meditando na palavra de Deus, e ela nos alimenta com isso. Ela é viva e eficaz. Ela nos é o bordão e é o cajado do pastor, do supremo pastor, como está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele nos ajuda nos momentos de dificuldade, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. E ele diz, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Né? E verdade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque esse Supremo Pastor está nos guiando através da sua palavra, está nos alimentando, está nos levando para as águas de descanso, está nos levando para os pastos verdejantes, para essa alimentação que é a palavra dele. Então, queridos, nessa pandemia nós temos esses desafios como cristãos. Nós estamos vendo, infelizmente, pessoas que não observam a palavra de Deus, que não creem na palavra de Deus, agindo de forma a querer suplantar a nossa fé. Estejamos atentos, vigiemos e oremos, para que Deus se manifeste e que a verdade se estabeleça. Deus abençoe a sua família, o seu lar, e até o nosso próximo encontro. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros.
Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.